esperar começar a gravar. Agora sim. Então, gente, na aula de hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho da nossa próxima atividade, do encerramento da disciplina nesse finalzinho de ano, como é que a gente vai organizar nas próximas semanas. Então, vou começar falando com vocês o tema da nossa aula de hoje, que é sobre a estrutura dos trabalhos científicos. Nas últimas semanas, na última aula, para ser mais exata, a gente falou um pouquinho sobre os tipos de trabalhos científicos que existem. Nós falamos sobre resumo simples, resumo expandido, resenha, pôster, relatório, monografia, TCC, tese, dissertação e artigo. E nas aulas mais anteriores, nós começamos a falar de citações e de referências. Então, quando a gente pega o tipo de trabalho científico, as citações e as referências, a gente tem que pensar na estrutura que esse tipo de trabalho vai ter, que é uma estrutura meio que comum a todos. Eu sei que vocês já viram uma parte disso, mas eu vou dar uma revisada com vocês com enfoque na questão das referências e das citações. Então, eu trouxe para vocês um artigo para a gente pegar como base, porque o artigo acaba que é dos trabalhos científicos, aqueles que vocês vão ter mais contato. Então, o que a gente vê logo na primeira página de um artigo? A gente vê o título do trabalho, que está aqui. A gente vê o nome dos autores. Geralmente, ou na lateral ou embaixo, tem um pouquinho da história desses autores, qual é a formação acadêmica da pessoa, o e-mail. A gente tem um resumo, igual a gente viu na aula anterior, um resumo fazendo parte de um outro trabalho acadêmico. Então, aqui dá um panorama do trabalho para você dar uma lidinha e ver se esse trabalho é de fato interessante ou não, sem você ter que ler todas as páginas que integram esse trabalho. Logo abaixo desse resumo, a gente vê as 3 palavras-chave, e dependendo do tipo de lugar que o trabalho está publicado, exige que esse trabalho também tenha uma versão em língua estrangeira. A gente se depara mais com o inglês, que é o abstract, ou com o espanhol. Então, o mesmo esquema, tem um resuminho do texto e as palavras-chave. Aqui a gente vê a identificação de qual revista que foi publicado esse artigo, no caso é a Revista Brasileira de Agroecologia, alguns dados de indexação, que não vale a pena por enquanto vocês saberem o que é, e qual volume que ela foi publicada. Ela foi publicada no volume 15, número 4, esse artigo está entre as páginas 42 e 55, e é do ano de 2020. Aqui está mais um clique para vocês verem na questão do resumo, que eu já falei. Então, depois que a gente vê esse panorama, essa primeira página do artigo, o segundo ponto que vai ser apresentado para a gente é a introdução. O que é a introdução de um trabalho científico? É quando você vai mostrar para quem está lendo o seu trabalho qual é o tema que você está pesquisando. Você vai contar por que você está pesquisando aquele tema, qual que é o seu objetivo, o que você quis descobrir com aquela pesquisa. Você pode mostrar alguns dados para poder te ajudar a convencer, a justificar o seu trabalho. Eu trouxe aqui para vocês verem um trecho desse artigo, que é o que que eu estou trazendo ele de exemplo. Que nem a introdução, ó, a pessoa começa no ano de 2020, então ela já contextualiza, ela já fala aqui o que ela vai trabalhar no artigo dela, está se referindo ao ano de 2020. Aí ela fala da questão da pandemia, do coronavírus, o nome do vírus, aí fala da ocorrência de casos, ela faz uma breve explicação do tema para quem esteja lendo o trabalho entender. Aí ela apresenta outras coisas também que eu não trouxe aqui, e logo lá nos últimos parágrafos desse artigo, ela apresenta os objetivos, ou seja, o que ela quer pesquisar nesse trabalho, ela vai apontar nesse artigo. No caso, demonstrar o papel das áreas naturais de equilíbrio ecológico para a prevenção de zoonoses,
demonstrar o modelo de desenvolvimento rural que é causador da pandemia de Covid-19 e apontar as contribuições da agricultura biodinâmica para a construção de um projeto que seja de fato sustentável. Então, na introdução, vocês conseguem ver que é bem uma apresentação do que você vai mostrar ao longo do artigo. Depois da introdução, os autores eles costumam apresentar os métodos e técnicas ou a metodologia da pesquisa. O que é isso? Pesquisa científica é igual receita de bolo. Quando você pega uma receita de bolo, qualquer receita, a gente não vê uma parte de passo a passo que te fala quais ingredientes que você vai precisar para fazer aquele bolo, como que você precisa de misturar aqueles ingredientes, quanto tempo que ele vai ficar no forno. A metodologia é como se fosse uma receita de bolo. É como você vai contar para quem está lendo o seu trabalho como que você fez para construir e chegar aos resultados que você vai mostrar mais para frente. Então, existem vários tipos de pesquisa, eu trouxe isso aqui só para vocês terem um conhecimento, mais para frente a gente aprofunda nisso, que é no caso uma pesquisa exploratória, que é quando você vai explorar um determinado tema. A descritiva é quando você vai se dedicar a analisar de uma forma mais criteriosa um determinado tema, e a explicativa é quando você quer explicar aquele tema. Depois desses tipos de pesquisa, você pode usar vários métodos. Você pode fazer pesquisa bibliográfica, por exemplo, que é quando você vai procurar o que outros autores já disseram em teses, dissertações, livros, artigos. Você pode fazer pesquisa experimental, quando você vai fazer experimentos. Você faz experimento numa horta, experimento no laboratório. Pesquisa documental, que é quando você vai em documentos, não só documentos antigos, mas como leis, revistas, jornais. Um trabalho de campo, quando você vai em busca de algumas respostas, pode ser um estudo de caso, que é quando você pesquisa um lugar específico, por exemplo, a situação da água do rio Muriaé, é um estudo de caso. Por quê? Porque você está analisando a realidade da água do rio Muriaé. Você só pode falar sobre esse rio com seus resultados, você não tem como falar sobre o rio Amazonas, o que acontece no rio Muriaé. E você pode usar várias técnicas. Você pode usar questionário, você pode fazer análise de conteúdo, você pode fazer entrevista, pesquisa de laboratório, você pode observar. E depois que você faz isso, você vai fazer uma análise de tudo que você conseguiu levantar ao longo da sua pesquisa. E essa análise pode ser tanto quantitativa como qualitativa. A grosso modo, gente, qualitativa é quando eu não me prendo tanto nos números. Eu tento analisar além da questão numérica. Já quantitativa, geralmente quando eu uso estatística, eu uso gráficos, os resultados da pesquisa, eles vão aparecer mais em formato de números, tá? Nos resultados é quando você vai mostrar para quem está lendo o seu trabalho o que você concluiu, o que você descobriu com a sua pesquisa. E um autor, ele pode apresentar o resultado da pesquisa de diversas formas. Ele pode escrever em formato de texto, ele pode usar gráfico, pode usar mapa, pode usar imagem, fotos, quadros, tabelas. Então, os resultados é quando o autor está te contando o que ele descobriu no trabalho dele e ao longo dessa pesquisa. Para fechar o trabalho, a gente tem as conclusões ou as considerações finais. O que é isso? É quando você faz um resuminho de tudo que você descobriu. É quando você vai mostrar para quem está lendo o seu trabalho quais foram as conclusões que você chegou ao final. Tá tranquilinho até aqui, gente? Deixa eu ir lá ver vocês aqui. Tá tranquilo? Conseguiram entender? Todo mundo quietinho, eu vou entender que vocês estão entendendo, tá? Então, gente, feito isso, agora eu quero chegar na parte que nós vamos retomar as referências e citações, que eu corrigi na atividade de vocês de referência e citação na prática, eu vi que teve muita dúvida ainda. Quando a gente vai escrever esse artigo, a escrita desse artigo, ela envolve tanto as citações quanto as referências. A citação é quando a gente faz a menção no texto de informações que a gente extrai em outra fonte, que seja um trecho de um artigo, um trecho de um livro, dados de pesquisas anteriores.
E as referências é quando lá no final do texto a gente identifica de onde que veio essas citações. A citação, ela pode ser direta curta, direta longa ou indireta, e a referência, que eu vi que foi uma coisa que muita gente confundiu naquele trabalho, pode ser a referência do texto que eu estou lendo ou as referências citadas no texto. Agora nós vamos por parte. Uma citação direta curta, na atividade que eu estou propondo para vocês essa semana, antes de eu começar a falar das citações, eu estou colocando um artigo de base e pedindo para vocês identificarem nesse artigo citação direta curta, citação direta longa. Então, para vocês não terem dúvidas, eu trouxe trecho de um artigo para vocês verem. A citação direta curta é aquela que tem até 3 linhas completas. No caso dessa aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Tem 4 linhas, tá? Não tem 3. Mas, se eu subir esse pedacinho aqui, vocês estão vendo que completa, como se estivesse subindo aqui para cima, que dão as 3 linhas? Então, a citação direta curta é aquela que tem até 3 linhas. Citação direta é quando eu copio igualzinho de outro texto. Então, citação direta curta é quando eu copio igualzinho de outro texto e tem até 3 linhas. Quais são as características dela? Eu faço o uso de aspas para marcar o pedacinho que eu copiei, tá vendo? Começou, abre aspas, trecho que eu copiei, fecha aspas. Aqui dentro eu tenho o nome do autor, de onde eu li o artigo que eu copiei o trecho, o ano desse artigo ou desse livro e a página. No caso desse artigo em específico, ele provavelmente era um texto que estava ou em inglês ou em espanhol, não sei, e o autor colocou essa observação, tradução nossa, porque ele publicou o artigo em português, ao invés dele citar como estava no texto original, vamos pôr em inglês, ele traduziu para poder citar, mas citou a cópia das palavras, então abriu aspas, ó. Então, citação direta, abre aspas, tem que constar ano, página e o nome do autor. Essa é a curta. Já a citação direta longa é quando eu continuo, toda vez que eu falo direto, é diretamente copiado. Eu copio igualzinho do texto. Só que a citação direta longa, ela tem mais de 3 linhas. Então, qual que é a característica dessa citação direta longa? Assim como a outra, eu preciso de citar o nome do autor, o ano, a página. Só que eu não abro aspas, como na outra a gente abre aspas. Ao invés de eu abrir as aspas, eu vou dar um enter, que vocês estão vendo aqui, e vou dar um espaçamento no texto. No caso, eu dou uma distância lá do comecinho da página até onde vai começar essa citação. E essa distância, esse arredamento, se a gente pode falar assim, ele tem 4 centímetros. Então, a citação direta longa, toda vez que vocês ouvirem o direta, relacionem a Ctrl+C, Ctrl+V, copiei diretamente igualzinho do autor, só que a longa a gente dá uma arredadinha de 4 centímetros. E na outra você não arreda, mas você abre aspas. Já a citação indireta é o indiretamente. Você vai pegar um texto, leu, mas você não copia igualzinho no texto, você vai fazer troca de algumas palavras. Então, quando você faz essa troca dessas palavras, o que você precisa fazer? Colocar o nome do autor e o ano, e depois você faz a transcrição do que você copiou ali daquele texto, mudando algumas palavras. Vi que vocês confundiram muito isso na realização do trabalho. Vocês têm alguma dúvida, gente, dessa questão das citações? Alguma pergunta? Aproveitem agora. Pode perguntar no chat, não precisa de abrir microfone, não. Ô, professora, na citação direta curta, tem que estar tudo no final, tanto o nome, quanto o ano, quanto a página? Não, você pode pôr no começo também. Ah, tá joia. É porque eu tava olhando o seu atividade dessa semana e eu achei uma citação direta curta que tava o nome e o ano no início, aí abre aspas, tava a citação e no final tava só a página.
Você pode fazer assim também, você não precisa de colocar tudo junto, não. É importante que esteja entre aspas e que conste essas informações de nome, ano e página. Mas aí fica a critério da forma que você quer escrever, entendeu? Tem gente que coloca tudo junto, tem gente que coloca separado, mas aí depende. Mais alguma pergunta, gente? Deu para pegar a diferença da direta para indireta? Pode falar, Emily, eu te cortei, desculpa. Não, é que eu queria que você explicasse por causa das aspas, aí eu não estou entendendo direito. É porque a citação direta curta, a gente vai fazer a cópia igualzinho o que a gente leu. Para você mostrar que ela é uma direta curta, antes de você começar a fazer a transcrição do que você copiou, você abre aspas. Terminou de colocar o que você copiou, você fecha as aspas. É somente uma regra. Você abre aspas quando começa o texto que você copiou e fecha as aspas. Só que essa cópia tem que ser até 3 linhas. Deu para pegar agora? Entendeu? É somente por conta disso, só para marcar. Comecei a abrir aspas, terminei, fechei aspas. São as citações diretas, elas são cópias literais. Ctrl-C, Ctrl-V do que você leu. A diferença é que na curta são até 3 linhas, abre aspas, fecha aspas. A longa são mais de 3 linhas, você arreda. É a diferença entre elas. Uma se arreda e outra se abre as aspas. São 3 linhas a curta. Mais alguma pergunta, gente? Ô, professora, eu fiquei em dúvida na última pergunta da tarefa. Você poderia me explicar? Qual que é a última pergunta que eu não lembro agora? Peraí que eu vou olhar aqui. É assim, ó, 2 mecanismos diferentes utilizados pelos autores do artigo para apresentar os resultados do trabalho. Como que eu falei aqui? Deixa eu voltar o slide aqui, que vai ser melhor. Quando a gente vê, você vê que lá no artigo tem uma parte específica que fala de resultados. Como que o autor apresenta os resultados? Ele pode escrever texto, ele pode usar gráfico, ele pode usar mapa, ele pode usar imagem. Nesse artigo que eu coloquei para vocês fazerem análise, como que esse autor apresentou os resultados dele? Ele só deixou escrito? Ele fez uso de mapa? Fez uso de gráfico? Fez uso de tabela? Que nem aqui está o exemplo. É isso que eu quero que vocês citem. 2 coisas, 2 formas que vocês identificaram que ele apresentou os resultados. Deu para entender? Aí, no caso, então, eu posso escrever um exemplo. Eu tava olhando lá, ele usou várias coisas, né? Tipo, ele usou mapa, ele usou algumas coisas assim, usou gráfico. Aí, no caso, eu só escrevo o que ele utilizou, eu não preciso marcar no texto, não? Não, só coloca o que ele utilizou. Ah, então tá bom, obrigada. Colocou mapa e gráfico, resolveu. Eu pedi também na primeira questão um conceito. Nesse texto, aproveitar para falar disso. Ele, se vocês leram o artigo todinho, vocês veem que ele explica que ele usa vários conceitos. O que é o conceito? É tipo como se você fosse lá no dicionário. Ele fala, eu acho que de agroecologia, ele explica o que é a pandemia. Então, vocês deixam lá marcadinho o que vocês acham que é um conceito que ele usou nesse texto. Conceito é um termo que você vai explicar para quem está lendo. É como se você pegasse aquele termo que você tem ideia que você está lendo um verbete de dicionário. Te explica direitinho o que é aquilo. Mais alguma pergunta, gente? Então, tá, vou passar para frente. Uma coisa que eu vi que vocês confundiram muito na atividade são as referências. Existem 2 tipos de referências. Essas aqui são as referências, isso é parte de qualquer trabalho científico, tá? São as referências que tem lá no finalzinho do texto, que é tudo aquilo que o autor foi citando ao longo do trabalho dele. Essas referências, elas em ordem alfabética, vocês podem ver aqui. Agora, quando eu peço para vocês referenciarem um texto, não é para vocês
copiarem as referências que o autor leu, não. É vocês pegarem os dados sobre o artigo que vocês estão lendo. Então, para fazer a referência, vocês vão precisar do nome do artigo, do nome dos autores, da revista em que foi publicado, dos dados da revista. Se ficou com muita dúvida como fazer, pega o título do trabalho, joga lá no Google Acadêmico, vai apareceu aquelas aspinhas do Google Acadêmico, clica naquelas aspas, abre uma janela para vocês com 3 respostas. A ABNT, que é a norma que a gente usa mais comumente no Brasil, é a do meio. Então, você copiou, colou, está resolvido o problema. Quando eu pedi, então, para vocês referenciarem, é para vocês fazerem a referência do artigo que vocês estão lendo, não as referências que estão no final do trabalho. Mais alguma dúvida, gente? Alguma pergunta? Então, a atividade dessa semana, o que eu quero convidar vocês a fazer? A pegar o texto e vocês vão lá e vão identificar. Vocês marquem, pode ir. Eu quero saber, se conseguir diferenciar o que é. Se você não conseguir mudar a cor das canetinhas, igual eu pedi, mas você marcar isso aqui é direta, isso é indireta, para mim também resolve. Vocês vão marcar uma citação direta, uma citação direta curta, uma citação indireta, uma citação direta longa. Tranquilinho, sei que vocês vão tirar isso de letra. E depois disso, como ela já perguntou agora há pouco, vocês vão falar comigo 2 formas ou 2 mecanismos, 2 formas que o autor do trabalho apresentou os resultados dele e um conceito. Essa atividade, ela está aberta até o dia 20 de dezembro, e é a última atividade que eu vou dar para vocês esse ano, porque eu sei que vocês já estão cheios de coisas, vocês estão cansados. Depois eu vou começar a explicar para vocês uma parte da matéria que eu preciso de uma sequência, e essa paradinha aí de alguns dias, ela vai me embolar meu meio de campo. Então, eu optei em encerrar a aula essa semana, esse vai ser o último tópico que a gente vai ver esse ano, e a partir do ano que vem a gente pega um termo novo, tá? Então vai ficar só essa atividade, vai até dia 20, e vocês cumprindo eu já vou corrigindo e a gente encerra bem tranquilinho. Eu sei que o SIGA tá dando problema, o SIGA tá um karma na vida de todo mundo, entendo isso. Caso todos os vídeos que alguém me perguntou isso ontem à noite, que eu posto lá no SIGA, eu, antes de postá-lo no SIGA, eu posto no YouTube, porque meu computador não tem memória que dá conta. Então, eu tenho um canal no YouTube, eu não sei se vocês vão achar, mas amanhã, depois que eu der a aula num B, eu vou botar o link. Eu acho que é Thaís Assis, e tem uma playlist lá que é de metodologia. Tem cada playlist uma disciplina diferente que eu leciono. Então, todos os vídeos da semana ficam lá. Então, quando vocês não estiverem conseguindo acessar no SIGA, corre lá no YouTube que vocês conseguem. E eu quero pensar num jeito, eu acho que toda semana que eu postar atividade agora, eu vou fazer um print da atividade e vou mandar no grupo também. Porque às vezes o que acontece, vocês não têm acesso ao SIGA, mas está com print, consegue assistir o vídeo que está no YouTube, mas você já consegue desenvolver alguma coisa, na hora que o SIGA dá lá da graça, vocês conseguem ir lá e postar. Já adianta para vocês. O que vocês acham da ideia? Eu acho perfeito, Thaís, porque o SIGA não está colaborando, não. Tá, não, minha filha. Uma coisa que deixa eu parar a gravação aqui. Uma coisa que eu tenho feito